Bem-vindo ao nosso momento Piano da Alma, onde eu divido com você essa minha busca de expressão no piano, de traduzir cada momento em som, buscar a composição, buscar as notas, os acordes que traduzem da melhor forma cada momento, estando livre de partitura, estando livre de cifras, algo que venha da pura expressão, da expressão da música como uma linguagem, assim como a gente aprende um idioma e a gente pode se conectar com a nossa vida, com as nossas necessidades e falar esse idioma, conversar com outras pessoas, e ir na padaria, pedir um pão, pedir um queijo, alguma coisa assim. A música é uma linguagem também. E a cada momento a gente pode se conectar com a sensação daquele momento, com o sentimento, com pensamentos, com ideias, e traduzir isso em música, procurar expressar. Quantas vezes não acontece isso com a gente? A gente tem a vontade de tocar o piano, mas o que a gente realmente quer tocar não é nem aquele Chopin que a gente estudou, aquele Debussy, ou uma determinada música popular. O que a gente quer tocar de verdade seria algo único daquele momento, uma seleção única de acordes, de melodias, de acompanhamentos que vão servir aquele momento. Ok? Então, como que a gente faz essa conexão do mundo interno com a expressão musical? E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar com você o que eu faço para traduzir cada momento, traduzir essa voz interior em expressão musical. Beleza? Então vamos dar uma aquecida, vamos começar. Primeira coisa que eu faço geralmente é respirar fundo. E a coisa mais importante de verdade, é essa pergunta bem sincera. Eu estou realmente querendo tocar nesse momento? Eu estou com aquele entusiasmo, aquela alegria de estar aqui? Porque se eu estiver aqui pela mera rotina, ou porque simplesmente eu acho que eu tenho que estar aqui para ser bom, porque eu preciso manter a técnica, porque eu preciso manter a prática, porque se a resposta não for eu estou aqui porque eu quero, porque eu estou feliz de estar aqui, é melhor dar um tempo e descansar. Realmente não funciona. Para a gente fazer a música de uma forma sincera, espontânea, verdadeira, honesta, a gente precisa querer tocar. Senão, a gente vai mais perder energia do que ganhar energia nessa atividade. Porque a proposta aqui é que a gente possa ter no piano uma prática alegre, uma prática que deixa a gente entusiasmado, que faça a gente se sentir maior do que a gente é. E, de fato, olha o tamanho desse instrumento. Ok? É como se fosse uma extensão de nós mesmos. Sem esse instrumento, eu não tenho como falar um monte de coisa que está aqui. Ok? Então, a primeira pergunta é essa. A gente respira fundo. Pode até colocar as mãos aqui na frente do peito, bem em cima do coração mesmo. Para começar a se conectar com esse interior. Sentir essa região aquecida. Para a gente perceber realmente. E agora, vamos começar aqui. Vou escolher um conjunto de notas. Sem me preocupar muito. Sem colocar muita atenção nisso.
Então foi um pequeno aquecimento. É legal a gente perceber a importância de a gente soltar, de a gente não gastar tanta energia no começo para escolher o material inicial, certo? Eu gosto muito de oráculos como o tarô, por exemplo, em que a gente embaralha as cartas e vai cortar o baralho e vai escolher, e a gente não põe tanta cabeça, não faz tanta força, e simplesmente confia, entrega. Hoje vai essa. E é assim que funciona, geralmente. Porque essa conexão do interior com o som é uma conexão de algo subjetivo com algo também subjetivo. É claro que na música a gente tem algumas coisas que são meio que universais. Por exemplo, um acorde menor é mais triste, mais introspectivo do que o acorde maior, que parece ter mais expressão de vida, de leveza, de expansão. Ok? O acorde diminuto, por exemplo, ou os acordes dominantes, eles têm uma tensão que criam, é justamente esse o nome, é tensão, que pedem uma resolução, que pode ser tanto num acorde maior como num acorde menor, ok? Tem algumas coisas, algumas análises do som que são meio que universais, todo mundo percebe com muita facilidade. Mas o interior, o como a gente está se sentindo, para se sentir bem-sucedido, para ser bem-sucedido na expressão, já é uma coisa que precisa de um pouco mais de calma. A gente precisa respirar fundo. Às vezes o sentimento, o que a gente está sentindo é uma coisa que está meio nebulosa. A gente não tem a exata clareza. Então, às vezes é legal essa coisa da respiração, essa coisa da meditação. Pode ser uma meditação bem simples. Existem muitas técnicas de meditação complexas que vão envolver e visualizações complexas que você vai precisar fazer força para mentalizar a energia subindo, a energia descendo, ou visualizar que você está num ambiente assim, assado, numa praia, numa montanha. Mas a meditação que eu falo pode ser bem simples. Pode ser simplesmente, por um instante apenas, respirar fundo, e se concentrar apenas no som da respiração e mais nada. Uma meditação assim bem simples. O que acontece? Só a gente tirar o foco do sentimento, colocar o foco em algo muito simples e exercitar esse foco ali, a mente meio que ela vai limpando o seu campo e parece que o próprio sentimento ele vai ficando claro por ele mesmo, ok? Porque muitas vezes a dificuldade de a gente se ouvir, a gente se perceber ou entender os nossos sentimentos é justamente a pressa e a ansiedade que a gente tem de querer resolvê-los, de querer entendê-los. E às vezes tudo que a gente precisa é soltar, é permitir que eles existam, que eles fluam no seu tempo. Isso é importantíssimo para a prática da composição espontânea, da expressão que a gente busca aqui, essa expressão autêntica do momento, em que não tem partitura, não tem cifra, a música não tem uma forma pré-determinada, ela pode durar o tempo que for necessário, o tempo que eu quiser, para ser uma música que realmente expresse o meu momento, que me satisfaça, que me faça me sentir pleno, que me faça sentir que o instrumento é realmente uma extensão do meu ser. Ok? Então, da mesma forma, assim como eu não tenho pressa de entender o sentimento, é importante eu também não ter pressa em encontrar os acordes perfeitos, as melodias perfeitas.
Às vezes tudo que a gente precisa é fluir. Fluir com honestidade. Fluir na música. Às vezes as primeiras notas que a gente toca, a gente simplesmente sente, poxa, não gostei. Não eram essas notas, não era esse caminho. Isso é muito bom. Se você percebe isso, você já está escutando o seu guia interior, a sua partitura interior. Porque se a gente não tem uma partitura fora, não tem uma cifra fora, é porque a gente tem algo dentro de nós que a gente segue. A gente nunca vai tocar seguindo absolutamente nada. Isso é impossível. Vai ficar uma coisa incompreensível. Ninguém quer isso. Certo? Então, a partir do momento que eu toco, escolhi um acorde. Eu me pergunto, é esse o caminho? Ó, esse aqui já ficou meio forte, o toque não foi... Existe esse primeiro momento com o instrumento que é de calibrar. Às vezes a gente não só calibra as notas, os acordes e o tipo de arranjo, mas também o toque. Às vezes a gente quer um toque mais assim. Às vezes a gente quer uma coisa quase que transparente, muito suave, quase que o piano, que é um instrumento também de percussão, que são martelos que batem nas cordas, é quase como se não fosse de tão suave que a gente toca. Você viu que eu já comecei aqui, no meio essa proposta de tchan, tchan, tchan. Comecei a variar um pouco o meu arranjo, colocando, decompondo esse acorde de Ré bemol maior aqui, no próprio arpejo. Sem complicar muito, usando a própria abertura que eu usei para o acorde. Até achei também um caminho para o baixo, não sei se você percebeu, aqui nesse Lá bemol. Por exemplo, eu estava aqui com baixo em Lá bemol. Comecei a alterar o baixo, movimento bem simples, fundamental, terça, fundamental, terça. Já cria um movimento, o baixo começa a ganhar vida, começa a ser não apenas uma marcação, mas já começa a se aproximar de uma melodia, já cria uma coisa mais rica, ok? Então vamos continuar.
aqui o que aconteceu? Eu fui fluindo na tonalidade de Lá bemol maior, ora Lá bemol, ora o Ré bemol maior, que é o subdominante, até que eu cheguei nessa tensão aqui, que é o Si bemol dominante, que é o dominante da dominante, ou seja, eu migrei para um tom vizinho, no tom de Lá bemol maior, eu usei essa dominante para ir para Mi bemol maior. Ok? Outra coisa que é importante é o toque. Se tem uma coisa que inibe a nossa expressão, às vezes não é nem escolher errado as notas, mas é o tipo do toque. Às vezes você quer uma coisa assim, e sai uma coisa assim, uma coisa que não corresponde ao que você quer tocar. Então, o som sai, você pensa num som e sai outro. Esse tipo de coisa é a trava que a gente tem e que gera a desconfiança. A gente não ganha confiança para continuar tocando. Então, às vezes é mais importante a gente isolar poucas notas, escolher coisas bem simples. Então, eu vou escolher aqui um acorde de Fá menor. E vou colocar bem consciente que esse acompanhamento tem que ser bem suave e que a minha melodia ela tem que destacar, ser projetada, ok? Então uma coisa assim. Às vezes é melhor a gente acabar... Porque acontece isso, às vezes a gente coloca um tom, uma intenção de tocar tão suave, que hora ou outra uma nota acaba não saindo. Dependendo do piano que a gente está tocando, não mais um piano vertical como esse aqui, às vezes se você baixar a nota, se a gente baixar a tecla muito devagar, para tocar bem suave, às vezes a gente não chega a não tocar. Os pianos de cauda isso não acontece, ok? Mas é melhor a nota não soar do que ela soar ao contrário da intenção que a gente tem, ok? E, por exemplo, em músicas assim... músicas assim, esse acompanhamento que fica soando, vou voltar aqui, essas notinhas aqui, às vezes não tem nem importância se alguma outra não soar, porque até cria esse efeito de que é uma névoa, ok? É uma névoa ali, ok? O importante é a intenção. Quando a gente consegue ser claro na intenção, dá um up muito grande na expressão. Expressão no piano é isso, é a intenção que a gente coloca. Na minha experiência, eu percebo que é muito mais rápido a gente chegar no som que a gente quer através de uma intenção clara do que das notas corretas, ok? Não que elas não sejam importantes, elas são extremamente importantes. Mas só uma intenção bem clara já cria um ambiente de... É a intenção, quando a gente é bem sucedido em passar a intenção, que a gente cria essa sensação de que o instrumento é uma extensão de nós. E aí a gente começa a se soltar. Aí até a parte da escolha das notas fica uma coisa mais tranquila. Porque se você tem expressão, se você tem expressividade no toque, você consegue extrair muito mais de muito menos. Então,
você pode ver que num simples Fá menor, colocar só alguns acordes básicos do campo harmônico, subdominante, por exemplo, acordes vizinhos, organizado aqui em arpejo, olha quanta expressão, quão expressivo isso pode ser. E só de colocar uma intenção bem clara, veja como fica expressivo. E quando o material fica expressivo, parece que ele se multiplica em possibilidades. Parece que um simples acorde se torna um universo de tanto que você pode extrair dele. Então, deu para perceber que menos é mais, muitas vezes, e que a gente acaba subestimando muitas vezes a expressividade no piano. Porque às vezes a gente acha que o piano é esse mar de notas, que é só escolher as notas certas e tocar as notas no tempo certo. É claro, se você tem um desses teclados mais básicos, que não tem a sensibilidade da tecla, presta atenção nisso quando você for chegar no seu teclado. Se ele tem a sensibilidade, o que é isso? Essa diferenciação de um som fraco e um som forte. Isso é o que dá expressividade no piano. Se o seu teclado é desses básicos que não tem, beleza, a nossa expressividade vai se basear em escolher as notas certas e tocar no tempo certo. Mas, para quem quer realmente se expressar no piano, sabe que um piano acústico de verdade, ou se não tiver um piano digital que simula isso, é fundamental para conseguir esse tipo de expressão. A gente consegue destacar a melodia, a gente consegue fazer nuances de crescendo, decrescendo, dar uma respiração para a melodia, para o acompanhamento. Beleza? Então agora eu vou me propor fazer um tipo de composição que eu acho muito especial e muito simples, que é uma composição coral. O que é isso? Eu disponho os acordes de uma forma em que, como se tivesse realmente um coral cantando cada uma das notas. Então, por exemplo,
aqui, o que eu faço? Eu penso no acorde como um coral mesmo, eu tenho que equilibrar as vozes. Então, quando eu começo aqui, essa nota da ponta, que é a minha melodia, tem que estar bem mais alta que as outras. E eu vou apreciando. Ok? A gente imagina aquele coral fazendo um crescendo, decrescendo. Você vê que uma coisa que parece boba, às vezes a gente acha bobo fazer coisas assim, né? Porque quando a gente põe a intenção de ser simplesmente uma sequência de acordes, é o que sai. Parece um exercício tocado por um programa de computador, para você treinar o seu ouvido, identificar qual progressão que é. Mas olha, isso aqui sendo tocado de forma musical. Percebe como uma simples progressão de acordes pode virar algo muito mais profundo, grandioso, significativo, certo? Então é muito importante a gente não subestimar a expressividade no piano, porque aí geralmente é que está a principal trava na nossa expressividade.